O Homelander parece invencível até sair do próprio universo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente por que o Capitão Pátria ele é esmagado na maioria dos universos da ficção, usando feitos, escala de poder e comparações mais realistas possíveis. Mas existe também um detalhe absurdo sobre o Homelander que faz ele perder lutas antes mesmo do primeiro soco, e quase que ninguém percebe isso. Preciso de você, pai. Você me comeu? O quê? Por acaso você curte incesto? Não! Então que porra é essa? Eu ofereço a aniquilação. Você percebe como The Boys conseguiu criar uma das maiores ilusões da ficção, porque dentro então do universo dele, o Homelander parece um deus, um cara imbatível, mas coloca ele contra qualquer outro universo famoso e a própria realidade fica brutal e humilhante. O problema é que muita gente confunde o ser mais forte do seu mundo com o ser mais forte da ficção em geral, e não é a mesma coisa. O Homelander ele é um conquistador universal, e ele é basicamente um Superman mal feito, super poderoso que nasceu num aquário pequeno, e quando esse aquário quebra, ele vira uma presa de vários outros super seres. Eu só queria te dar esperança. Não foi você que me deu isso, idiota. Tô gostando do Detentor Rio e atrevidinho. Ah, mas o Homelander ele sola geral. Sola quem? Kuririn? Talvez porque quando você tira ele do universo de The Boys e começa a comparar ele com outros personagens, o nível muda de absurdo para humilhação em segundos. E aqui muita gente não entende o principal motivo. O Homelander parece invencível porque o universo dele é fraco em comparação ao resto da ficção. Ele é o maior peixe num lago minúsculo em The Boys. Enquanto outros universos existem personagens destruindo planetas, rasgando dimensões, atravessando galáxias, voltando no tempo, ignorando então a física, manipulando a realidade ou simplesmente lutando todos os dias da vida, o Homelander nunca precisou aprender a lutar de verdade. E o maior problema do Homelander é o ponto onde que mata o Capitão Pátria em praticamente qualquer crossover sério. Por exemplo, o Homelander ele não é um guerreiro, ele é um produto, uma arma criada em um laboratório. Os poderes dele vieram do composto V, não vieram de um treino, não vieram de uma experiência, não vieram de uma disciplina. Ele cresceu ouvindo que era invencível. Ele nunca desenvolveu uma técnica, uma habilidade, nunca desenvolveu uma mentalidade, nunca desenvolveu uma resistência emocional. Isso fica muito claro na série. E quando ele enfrenta pessoas muito mais fracas do que ele até consegue dominar essas pessoas, mas quando aparece alguém do mesmo nível ou então superior, ele entra em pânico. Contra o Soldier Boy, por exemplo, contra a Queen Maeve, contra o Bill Butcher com o composto V temporário, o Homelander já começa a perder o controle emocional. Agora imagina esse cara enfrentando personagens acostumados a guerras interplanetárias, ou mesmo nem precisa ser caras de nível planetário, por exemplo, um Batman da vida já daria um apavoro no Pátria. O universo dele esconde o quão limitado ele é. Sim, o Homelander ele é poderoso, muito poderoso, mas dentro do seu próprio mundo. Ele pode até destruir cidades, ele é supersônico, tem visão de calor absurda, quase nenhuma arma humana funciona contra ele, mas olha só um detalhe que vocês não perceberam. Isso impressiona porque o The Boys é o universo mais pé no chão ali possível, né? Agora compara isso contra outros mundos. No universo DC, por exemplo, destruir cidades é o nível mais básico possível. Na Marvel, tem personagens segurando continente. Em Dragon Ball, destruir planetas virou literalmente um poder de uma saga antiga. Em Invencível, os Ultramitas atravessam planetas na força bruta. Homelander não compara a essa escala. E o pior, a própria série entrega isso. Ele não conseguiu salvar um avião, ele depende da física, depende então do incentivo, depende do alcance, e personagens como Superman, por exemplo, simplesmente ignoram as leis da realidade e quando ele quer, ele vai fazer. Saitama, com um espirro, dispersou a maior parte da atmosfera de Júpiter, e o Jurohama, com suas técnicas de manipulação, demonstram ter a capacidade de vencer o Homelander. Outra coisa que ninguém entende é o mental do Pátria. O Homelander, ele é mentalmente frágil, ele precisa ser amado, precisa de aprovação, precisa sentir superioridade o tempo inteiro. Isso é um golpe crítico em universos onde personagens são treinados
drenados emocionalmente pela dor. Batman destruiria o psicológico dele em minutos. Jonathan Liberty faria o Homelander enlouquecer sem encostar nele. Omni-Man pisaria nele fisicamente e também mentalmente ao mesmo tempo. O Vegeta provavelmente perderia a paciência nos primeiros 10 segundos. O Sentinela tem um poder capaz de rivalizar com o Hulk, porque todos esses personagens sabem do sofrimento real que passaram, que passam e usam também isso a favor deles. Eles conhecem a guerra, conhecem a derrota, têm disciplina. A maior fraqueza do Capitão Pátria é a mente fragilizada dele. Ele é emocionalmente instável, carente de aprovação, narcisista, paranoico e também completamente dependente da própria imagem pública. O Mistério, mesmo sendo muito mais fraco fisicamente, o Mistério poderia quebrar mentalmente o Homelander usando ilusão, manipulação da mídia, terror psicológico, distorção de percepção. O Homelander odeia perder controle da narrativa pública. O espantalho com o gás do medo contra o Homelander seria um caos absoluto, porque no fundo ele é dominado pela insegurança, abandono, rejeição, medo de não ser amado. O espantalho transformaria isso em combustível. O Professor X provavelmente desligaria o Homelander mentalmente antes mesmo da luta começar. O Homelander nunca demonstrou resistência séria contra uma invasão psíquica. O Pátria também até consegue lidar contra alguém mais forte, mas ele não consegue lidar com alguém que faça ele perder o controle, porque toda a identidade dele gira em torno de uma única ideia de eu sou superior. Tem outra coisa também que os fanboys do Capitão Pátria ignoram. O Homelander raramente apanha. As pessoas criam essa ilusão de que ele é imparável, só que isso acontece porque no universo dele quase ninguém alcança ele, mas quando alguém alcança, ele sangra. A Queen Maeve conseguiu ferir ele, Soldier Boy conseguiu e colocou ele em desespero, e até mesmo armas sonoras conseguem desorientar ele. Agora imagina isso contra personagens especializados em explorar as fraquezas. O Homelander não duraria muito, porque isso foi criado para parecer perfeito, não para sobreviver numa guerra contra monstros. Imagina então um Deadpool da vida fazendo bullying com o Pátria, o Aizen mexendo com a mente do Pátria, o Capitão América dando lição de moral no Pátria e ainda assim surrando ele, um Spawn da vida punindo ele de todas as formas possíveis. E talvez seja o fato mais cruel sobre o Homelander. Ele não é um símbolo definitivo de poder, ele não é um Superman mais forte, ele também não é um símbolo de ilusão de poder. O Homelander, ele usa seus poderes para aterrorizar os indefesos e isso coloca em combate com outros caras. Ele simplesmente viraria um cachorrinho indefeso, um homem tratado como um deus num mundo pequeno demais para desafiar ele, mas no instante em que ele é comparado com outros personagens, outros caras, essa máscara dele cai, porque outras franquias existem personagens que não apenas sobrevivem ou sobreviveram, lutaram e desafiam também algo muito pior que o Homelander passa em The Boys, mas eles também desafiam o mundo em que eles mesmos vivem. E se você é uma daquelas pessoas que acha que o Homelander sola qualquer um, comenta aí o que vocês acham sobre o Pátria ser o personagem mais superestimado. Se inscreve no canal, sugira temas de vídeos nos comentários e também vire membro aqui no canal para vocês receberem os vídeos antecipadamente. Valeu, falou e até mais.